O incentivo às montadoras vem na carga tributária para os veículos de até R$120 mil. Ideia defendida pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. O IPI, PIS e COFINS terão descontos graduais de 1,5% até 10,9%. Quanto mais barato for o veículo, menos poluente e com mais componentes fabricados no Brasil, maior será a redução dos impostos sobre ele. A surpresa é nós estarmos surpresos. Porque ele falou que ia fazer tudo aquilo que ele está fazendo agora. Ele, presidente, que na época ainda não era presidente. Ele não era, a gente falou, olha, talvez não vá ter uma ruptura, mas é o que a gente está vendo, você tem vários pontos aí que eu acho que meu colega aqui, o José, vai conseguir falar melhor do que eu. Tem vários pontos que acabam assustando, né? Mas a gente não precisa nem muito. PPI, saneamento, Eletrobras, Banco Central, meta da inflação. Quer dizer, cada semana é uma pancada. Cartas de intenções, até o que foi anunciado, porque não tinha um aval do Ministério da Fazenda. Né? Quase que como quando a gente vê na política a inauguração de pedra fundamental. Né? Carro popular de Schrödinger, no Terraço Cast de número 377. A vinheta inicial é um misto entre reportagem e comentários na CNN a respeito do programa de incentivo à compra de carros populares e o breve comentário de Roberto Dumas em episódio recente do podcast Market Makers. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, direto da manhã, comecinho da tarde, na verdade, já passou do meio-dia, de 28 de maio de 2023, domingo, em Ourinhos, para o 377 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio você ouvirá as análises do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terceiros e terraceiras. Olá, Caio. Olá a todos os meus queridos participantes desse glorioso, né, Caio? Terraço Cast. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. Olha, esse meu mote é maravilhoso, eu amo ele. Mas nesse momento eu tô sem tempo. Mas em breve vou ficar com mais tempo, porque eu estou saindo de férias. Então por isso que eu venho por meio deste informar que nas próximas 2 semanas a mulher do tempo sem tempo estará de folga. Que é isso, né? Até a gente precisa de uma folguinha. Mas, né, dito isso, sem mais delongas, né, vamos aqui para nossa previsão do tempo. O tempo continua do jeito que eu gosto, com pôr do sóis bonitos, né, sol durante o dia, sem chuva, aquele friozinho gostoso pra dormir. Então, ó, tá show, viu, São Pedro? É isso, continua assim, bom trabalho. É isso, pessoal. Então vocês já sabem, 2 semanas sem Raquel, para que depois retorne do ócio criativo tão necessário. Fala, Renata Couto. Olá, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja tudo bem com vocês aí essa semana. Aqui, como vocês sabem, é a Renata falando diretamente da Califórnia. E essa semana eu vou falar de um assunto que muitos de nós acho que nunca pensou que estariam na mesma frase, digamos assim, que é Treasury Bills, T-Bonds, dívida dos Estados Unidos e calote. Sim, calma. Sei que você ouviu isso, já sabe que tem atualização do assunto, mas fica aí que você vai ficar por dentro dessa atualização. E também ela, Fernanda Mello. Fala aí, meus amigos do Terraço Cast, tudo bem com vocês? Trio apresentado, então vamos ao 377. Raquel, aparentemente o governo Lula 3 cedeu e teremos mais uma vez subsídio para carro no Brasil. Mas é apenas aparentemente. O que acontece agora?
Pois é, meu querido Caio Augusto. Lula 3, né, veio com aquela ideia nova, magnânima. Eu acho que assim, a gente tá, né, tem um ponto, não sei nem se a gente já falou aqui alguma vez nesses últimos episódios, mas se falou, vale repetir, né? De excelentes ideias, né, o inferno está cheio. E o melhor desse mandato, né, desse governo, é que são excelentes ideias que já foram provadas, ter um espaço especial lá no inferno, né, lá no inferno das políticas econômicas que deram errado, e estão sendo recolocadas como se fossem excelentes ideias novas, né, como se a gente não soubesse que elas já aconteceram e elas já deram errado. Então, assim, é maravilhoso mesmo ouvir, né, ver isso, assim, acontecer. Contém ironia, tá, pessoal? Não é nada maravilhoso, é bem triste. É aquilo de, pelo amor de Deus, né, ninguém, né, a única lição do passado que as pessoas aprenderam, a única lição da história é que ninguém aprendeu as lições da história, né, porque é uma palhaçada isso aqui. Mas, então, nesse mote de, será que eu dormi? Às vezes eu acho, gente, que o presidente, ele me lembra aquele personagem do Austin Powers, né, que ele dormia, ele era congelado e ele acordava depois de um tempão. E aí ele tava meio confuso, né, o que fala $1 million, porque ele... É isso, parece que ele não percebeu que o mundo mudou, né? Nem em termos dos cenários, que isso tá bem claro, na parte diplomática. Faz as pataquadas que ele falou ali sobre Ucrânia e Rússia, falando que tinha que ter alguém pra ser, né, tá ali mediando a paz, sendo que isso já aconteceu, né? Já tiveram vários países que fizeram isso. Falando um discurso, né? Um discurso antigo, um discurso que não faz sentido, né? Tudo é contra os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos está contra a Rússia, eles são contra a Rússia também. Então, assim, parece que realmente o presidente foi congelado, né? Ele, uma parte do PT ali, e, né, deu uma acordadinha agora e acha que não aconteceu nada no mundo. E nessa toada veio essa ideia genial aí, né, de mais subsídio, gente, para carros populares, tá? Subsídio para a indústria automobilística. Assim, a gente tem 1 milhão de textos no Terraço que fala sobre esse tema, mas é impressionante, né? Como, assim, parece que ninguém lê, ninguém sabe, ninguém viu, né? Como a indústria automobilística, ela é uma indústria nascente no Brasil, ela está nascendo, né, há 70 anos. Então, desde a década de 50, desde o JK, que resolveu começar essa indústria aqui, né? Chamou as montadoras internacionais, deu um monte de subsídio, etc. Né? Vamos proteger a indústria, né? Porque ela está nascente. E aí, assim, a gente vai conseguir a nossa maravilhosa ideia de importação por substituição, né? Industrialização por substituição de importações. Então, a gente substitui tudo aquilo que a gente importa. É assim, é uma ideia horrorosa e assim, a gente vem tentando há 70 anos, vem dando errado, né? O protecionismo pode ter até o seu espaço, né? Algumas barreiras no curto prazo para indústrias realmente nascentes, né? Para setores onde o setor privado ainda não, a iniciativa privada ainda não teria os retornos suficientes para valer a pena e que faz sentido o bem, né? O bem para a sociedade, né? O retorno para a sociedade é maior, mas, cara, não é nada disso, tá? Essa indústria está sendo protegida aí desde a década de 50, e a gente viu no que dá, né? São bem improdutivas, né? Elas estão aí exportando para quem? Para a Argentina, né? Que só exporta para a Argentina porque a gente tá dentro do Mercosul e eles também estão pior que nós, né? Então, assim, não temos uma exímia, né? Indústria automobilística aqui. E é aquela velha história de tapar o sol com a peneira, né? Então, para quem não seguiu isso de perto, o governo aí, então, teve essa maravilhosa ideia de fazer uma política de subsídio para as montadoras aí, né? Para veículos. Veículos populares, né? Até R$120 mil, né? Então, realmente, porque a população mais pobre brasileira, que vive ali com um salário mínimo, ela, né, tem realmente isso que a população precisa, né? Quando a gente fala de redistribuição de renda, realmente a gente tem que olhar em políticas públicas que olhem para o subsídio a automóveis, né? Contém ironia, porque é óbvio que não, né? Se a gente pensar do ponto de vista de transporte, faz muito mais sentido né, ambiental, muito mais sentido social, muito mais sentido de redistribuição de renda, você investir em transporte público, de qualidade. Mas tudo bem, vamos, né? Vamos ignorar essa parte. Mas você, né? Então vamos aqui subsidiar. Então, que o governo falou que vai reduzir os impostos. Aí a gente começa com os problemas. Beleza, vai reduzir imposto porque tá sobrando, né? Porque, na verdade, a gente viu aqui na nossa novela O Brasil e o Fiscal que o maior problema do governo com essa nova regra fiscal, que não é em si ruim, o grande problema dela, o grande desafio dela, é que o governo vai ter que achar um monte de arrecadação, né, a mais para conseguir fechar as contas e atingir as metas super ambiciosas que eles colocaram ali de resultados primários, né? Para
para conseguir equilibrar no longuíssimo prazo a dívida. E nas contas de muita gente aqui, né, nas nossas contas, onde eu estou trabalhando no Grupo XP, nem assim, né, a dívida equilibra, né. Mas mesmo assim, então assim, o recado é, né, o bottom line eles estão precisando de mais arrecadação, né. Então tô procurando ali onde arrecadar, se é jogo online, o que é. E aí, nessa busca de mais arrecadação, por que não tirar, né, a arrecadação? Por que não reduzir impostos, né? Então, uma ideia maravilhosa do ponto de vista fiscal, né? Enfim, sem pé nem cabeça nesse momento, né? Ainda tem uma questão tem o desafio da lei de responsabilidade fiscal, né? Na verdade, a barreira, porque se você retira o imposto, você tem que repor, né? Você tem que indicar uma compensação. Se for IOF ou IUPIS, eles não precisam porque é um imposto regulatório, né? Não é considerado um imposto com fim arrecadatório, é considerado um imposto regulatório. E aí, pela lei de responsabilidade fiscal, você não precisa aí indicar uma fonte de compensação. Então, eles estão tentando dar esse jeitinho. Mas se for o IPI, né, se eu não me engano, não tem como. Mas assim, é uma perda de arrecadação de todo modo. Driblando a lei de responsabilidade fiscal ou não, é uma perda de arrecadação no momento em que a gente tá precisando é de ganho de arrecadação. Bom, tirando essa parte fiscal, né, e a parte de distribuição de renda, né, e de que, obviamente, não precisa se procurar muitos estudos para encontrar que subsídio à indústria automobilística não é uma política eficiente para redução de pobreza, desigualdade, não é. Então, além desses dois quesitos, você tem o outro quesito, que é você vai continuar protegendo uma indústria que tem baixa produtividade, e uma das causas dessa baixa produtividade é justamente o quê? A proteção, né? E dentro desse pacote também tem a ideia também se falou, inclusive, né, colocar ali uma maior cota, né, assim, vai ter mais desconto, né, vai conseguir pagar menos imposto aqueles que usarem mais conteúdo nacional. Legal, hein? Legal. Conteúdo nacional, então vamos de novo, né? Vamos proteger ainda mais a indústria. Já foi provado, diversos estudos mostram, o CDE defende, Banco Mundial, né? Todo mundo que gasta tempo fazendo realmente estudos sobre isso, né? De que quanto mais que para você ter uma exportação, para você ter uma boa indústria de exportação, né? Mesmo de manufaturados, você não pode proteger muito, você não pode colocar barreiras contra a importação. Por quê? Porque, por exemplo, para produzir máquina, você precisa de máquinas importadas. A máquina que faz a máquina que faz o carro, né? Então você coloca, não, tem que ser aqui, tem que ser local, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai usar a máquina que é pior, ou seja, menor produtividade. E aí você diminui o incentivo, né? Então, assim, outra ideia genial, né? Outra parte aí genial desse plano, né? E tem outra, né? Vamos lá, essa redução do IPI já foi feita no governo Dilma e tal. E aí, quando a gente olha os resultados, né? O que aconteceu? Foi bom, né? Aumentou a produção? Diminuiu o preço? Não aumentou a produção, não diminuiu o preço, não aumentou a produtividade. Fizemos, não deu certo, vamos fazer novamente, né? Honestamente, né, do meu ponto de vista, o único ponto que faz um pouco de sentido aí é a questão ali dos veículos que são mais, né, ambientalmente mais responsáveis. Então, eu não tenho detalhes sobre isso, mas, por exemplo, veículos ali que não usam combustíveis fósseis e tal, os veículos híbridos, aí sim pode fazer sentido, né? Até porque esses veículos são bem caros de produzir, porque aí é o que a gente tá falando, onde é uma área, a área ambiental ainda é uma área que não necessariamente em todos os pontos, né, faz sentido para a iniciativa privada. Então é um setor onde muitos governos estão inclusive atuando, né? Mas é um subsídio focalizado para fomentar uma indústria específica, mas também tem que ter um planejamento que faça sentido. A gente vai fomentar, mas vai ser esse subsídio por quanto tempo? Para depois conseguir fomentar de que, sei lá, a cada R$2 de subsídio, a gente consiga alavancar R$5, por exemplo, né, de investimentos privados por conta desse subsídio que está impulsionando, né, essa produção, essa indústria, né, aquele empurrãozinho inicial, né. Mas também não tem nenhuma indicação sobre isso, né, até porque o governo está fazendo isso desse lado, mas do outro lado, né, tá ali subsidiando a gasolina, né? E a gente sabe que quando isso aconteceu, né, para segurar a inflação, segurando o preço do petróleo, o que aconteceu? Praticamente dizimou a indústria de etanol no Brasil, né? Totalmente verde, né? Então, assim, excelentes ideias, né? Contém muita ironia, né? Ideias que só pensam no curto prazo, políticas bastante populistas ali, olhando para uma, né, falando com a plateia mesmo, para uma classe média, né?
e para né, e assim, é para dar manchete, porque o crédito ainda tá caro, né, os juros ainda estão altos, esse tipo de política não é o que vai aumentar a produtividade e, né, otimizar os recursos que a gente tem aqui, como, por exemplo, uma reforma tributária, né, que aí sim poderia ajudar uma redução dos juros de maneira estrutural no longo prazo. Não, vamos pensar em um monte de coisa de curto prazo, né, tanto dar boas manchetes quanto responder a lobbies específicos aí que a gente sabe que tem bastante poder nos corredores de Brasília. Você que ouve esse podcast há tempo suficiente vai se lembrar que já usamos essa expressão, alguma coisa de Schrödinger, e até perdão aí se você fala direitinho o nome e tudo mais, enfim. O importante é entender o sentido. Já usamos essa expressão em outro título com essa mesma ideia, de falar sobre alguma coisa anunciada ou proposta que não tinha a menor ideia de como sairia do papel. Com ou sem aval da Fazenda, esse programa anunciado deve sim ser colocado em prática, justamente pela continuidade do ritmo. O que o Lula anuncia é colocado em prática, com exceção ao que o Congresso tiver alcance de impedir, como foi na questão do marco do saneamento até agora. Inclusive, vale apontar, você que nos ouve e estava para comprar um carro novo deve estar esperando esse programa novo ser de fato colocado em prática. Então, antes mesmo de seguir o comentário, vai aí uma crítica. Não anunciar completamente é um belo tiro pela culatra de curto prazo, porque se a ideia é fazer vender mais carros, até que se saibam as regras exatas disso, certamente tem muita concessionária às moscas agora. Ou, como o título desse episódio bem diz, estão rolando várias vendas de Schrödinger. Continuando. A questão vai além desse ponto. Sim, temos uma taxa de juros elevada em termos reais e nominais, e sim, a participação da indústria no PIB é menor a cada ano. Mas será que a ideia de requentar um projeto que, além de abrir mão de receitas, no momento em que se discute uma reforma tributária e um arcabouço que precisa de um ajuste de cerca de 200 bilhões de reais apenas para parar em pé, será que a ideia de requentar esse projeto que abre mão de receitas e ainda representa diretamente um incentivo a um único setor, dando continuidade a um conjunto de incentivos já dados há muitas décadas, será que isso seria mesmo a melhor ideia para estimular a indústria novamente e tudo mais? Duas sensações ficam no ar diante desse tipo de decisão. Em primeiro lugar, o diagnóstico de Lula 3 não foca em tomar as mesmas decisões de Lula 1, mas de ver o mundo da mesma maneira. Então, medidas que levam em conta o incentivo de consumo dos mesmos velhos jeitos, agora só com nomes novos, tipo economia verde e inovação, estarão à espreita o tempo todo. Em segundo lugar, o bate-cabeça de um governo que supostamente conta com muitas pessoas experientes na política, incluindo aí o presidente e o vice-presidente, representa não apenas uma ausência de prioridades, como também um desconhecimento a respeito de como se deve lidar com as questões complexas da atualidade, o que também é intimamente ligado ao primeiro motivo, de ver um cenário idealizado e bastante diferente da realidade. Mais uma vez, vale relembrar o que Helena Landau nos trouxe no episódio 370. Pelo visto, os rumos de Lula 3 já estão definidos, ainda que estejamos no segundo trimestre desse mandato. Resta saber se há chance de, seja por motivos políticos, por exemplo, queda de popularidade diante de resultados aquém do que ele mesmo está esperando, né, o Lula, ou oposição no legislativo, já que tanto Lira quanto Pacheco deixaram bem claro que algumas das ideias, como mudar o marco de saneamento, ou acabar com a independência do Banco Central, ou até mesmo rever a privatização da Eletrobras, não terão vez. Então, seja por motivos políticos ou mesmo pela imposição da implacável realidade das contas públicas, a toada será a de repetição de equívocos e fracassos anteriores, ou ainda haverá tempo para executar uma manobra de correção de rota. Em todo caso, desde já podemos imaginar que, antes de tentarem soluções realmente conectadas com os problemas como são hoje, os direcionamentos do atual governo irão esticar a corda nas soluções ultrapassadas. Resta saber quais serão os resultados políticos de tamanha teimosia, essa que surpreende por estar na mesa mesmo diante de uma quantidade extraordinária de dados que apontam soluções melhores e, é claro, até mesmo da ainda não completada primeira década da maior crise já registrada na história brasileira. Lula diz muito por aí que em seu terceiro mandato não quer ser menor do que nos anteriores e que não tem direito de errar. Aparentemente, caso o ego seja seu único guia e apenas quem não tenha coragem de trazê-lo à realidade fique por perto, ele terá de escolher uma das duas coisas, porque será impossível tocar ambas simultaneamente.
Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro dessas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. O link está lá também. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nômade. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books. 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem, né, assim como no Brasil, e há várias palavras que eu vou falar hoje, né, vários termos a gente tem escutado bastante em relação à economia brasileira também, até porque essa semana foi aprovado aí o pacote fiscal, né, o tal do arcabouço, ou do calabouço, o arcabouço fiscal, e é o mesmo tipo de dilema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que é basicamente, né, o pão com manteiga da política de governo, enfim, né? Os governos, eles arrecadam impostos, eles têm gastos. Se eles arrecadam menos impostos do que eles querem gastar, eles fazem dívidas, e essas dívidas aí vão sendo negociadas ao longo do tempo. Todo governo é assim, né? E aí você, em algum momento, o governo tem que pagar essa dívida, e você vai colocando aí limites para essa dívida não ficar impagável. Nos Estados Unidos, até 1917, toda vez que o governo queria aumentar a dívida, ele tinha que ir para o Congresso e pedir para aumentar, para aumentar a dívida não, para fazer dívida, para fazer mais dívida, o executivo tinha que ir no Congresso e pedir a aprovação do Congresso para fazer dívida. Como isso dava, né, acabava ficando uma coisa pouco flexível, tá? Em 1917 resolveram mudar isso e criar, então, um teto de gastos, né, um limite em dólar, X trilhão, que é o máximo de dívida que os Estados Unidos ou que o governo dos Estados Unidos pode tomar para financiar os seus programas de governo, além do que ele acumula, arrecada de impostos. Então, essa é a história, digamos assim, do teto de gastos, que começou em 17 nos Estados Unidos para dar mais flexibilidade para o governo. E aí, ao invés de toda vez que o governo precisar fazer dívida, ele tem que aprovar no Congresso, não passou a não funcionar mais assim. Ou seja, criou-se essa barreira, e aí sim, toda vez que o governo quer aumentar esse teto de gastos, ele tem que aprovar esse aumento do teto com o Congresso. E isso é uma coisa que acontece, né, várias vezes, né, ao passar do tempo na economia. Se a gente pegar de 1960 para cá, o governo americano já aumentou o teto de gastos 8 vezes. A última vez foi em em dezembro de 2021. Então, esses aumentos, eles acontecem, né, quando o governo, né, por alguma razão, então em dezembro de 2021, né, teve toda a questão da pandemia, aumento de gastos por conta da questão da pandemia, então foi considerado que o governo teria direito a aumentar o teto para poder gastar mais e poder fazer frente aí às necessidades mínimas da população. Então, só que o que acontece? Sempre que você quer aumentar o teto de gastos e você não tem a maioria no Congresso, e essa é uma questão, né? Nos Estados Unidos, como vocês sabem, nós temos 2 partidos principais, os democratas e os republicanos. Quando o presidente e o total, né, tem a maioria no Congresso, esse tipo de coisa é bem mais fácil de acontecer, porque o governo tem a maioria, o executivo tem a maioria no Congresso, fala, Congresso, nós queremos aqui gastar mais, aumenta o teto da dívida para mim, o Congresso vai lá e aumenta. Acontece que agora a gente está num momento aí muito difícil politicamente nos Estados Unidos, por várias razões. Primeiro que assim, a política aqui, como no mundo todo, no Brasil também, está muito polarizada, né? Ficou cada vez mais polarizada desde pelo menos 2016 com a eleição do Donald Trump, e isso não passou. Quer dizer, você tem a sociedade muito dividida e com ideias bastante diferentes de como o governo deve agir. Então, por um lado,
você tem os republicanos não querendo gastar mais, querendo controlar o máximo possível os gastos do governo, até porque, né, se o governo gasta menos, esse governo acaba sendo menos popular ou impopular, e isso diminui as chances nas eleições. Lembrando que a gente vai ter eleições nos Estados Unidos no ano que vem, então já tem todo esse preâmbulo agora em 2023, né, de primárias, então os futuros candidatos. Então, do lado dos republicanos, a gente tem o Donald Trump, a gente tem o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, tem outros aí candidatos que devem aparecer nas primárias americanas e, né, para eles é interessante que o governo fique impopular, e aí os republicanos não querem aumentar o teto, né, não querem aumentar os gastos, o que é uma política, uma questão não só política, como é tradicional dos próprios republicanos de ter, né, essa visão da economia, digamos, mais austeridade, menos gastos do governo, enquanto que os democratas são mais gastadores, né? Tem até uma piada que as pessoas costumam fazer aqui na Califórnia, não sei se é apropriada, qualquer coisa vocês me desculpem, mas costumam falar assim, né, que os democratas, né, porque os democratas, eles são, se a gente comparar as pessoas que, né, são adeptas ao Partido Republicano, ou os políticos dos democratas, que os democratas, eles tendem a ser mais bacanas, mais progressistas, mais legais, terem aí, né, posições, digamos, mais avançadas, mas custa mais caro, né? Então, o democrata é mais legal, mas custa mais, é o que costumam dizer aqui nos Estados Unidos, porque realmente é um partido aí que quer, né, tem essa política mais de você prover para as pessoas, né, mais da parte da necessidade básica, que se considere, e claro que isso é subjetivo. Então, os democratas são mais gastadores. Então, como é que está o cenário agora? O cenário agora é que os Estados Unidos já atingiu o teto da dívida, ele atingiu o teto da dívida em janeiro desse ano, no final do ano passado, em janeiro desse ano. A Treasury, né, que é a Janet Yellen, tomou ali medidas extraordinárias e conseguiu aí empurrar com a barriga esses primeiros meses de 2023, mas agora, no dia 1º de junho, acabou esse período aí de medidas extraordinárias, de que já atingiu o teto da dívida, e se o governo não conseguir aprovar até o dia 1º de junho, semana que vem, ou essa semana, se vocês estiverem ouvindo na segunda, até o dia 1º de junho, um aumento do teto de gastos, o governo, teoricamente, não vai ter dinheiro para pagar suas dívidas e poderia dar default. Aí também tem toda uma questão aí política e de pressão, né? Porque todo mundo sabe, ninguém quer o default. Eu não acredito que o default vai acontecer, mas então qual é a alternativa? Né? Vamos supor que os republicanos não aprovem esse aumento do teto de gastos, porque eles têm a maioria na Câmara, eles podem resolver não aprovar para pressionar mesmo os democratas. E a negociação tá muito difícil. O Joe Biden teve uma reunião com o Speaker of the House, né, que é o Arthur Lira daqui, né, o presidente da Câmara, que é o Kevin McCarthy. Ele é dos republicanos aqui da Califórnia. E eles tiveram uma reunião que, segundo o Joe Biden, meio que eles conseguiram chegar num consenso, mas o fato dele, o Kevin McCarthy, também ter chegado num consenso, ter tido uma reunião produtiva com o Joe Biden, não é garantia que ele vai convencer todos os republicanos. Lembrando que o Kevin McCarthy, né, ele foi eleito o Speaker of the House, né, o presidente do Congresso, no começo do ano. Apesar dos republicanos terem a maioria, ele precisou ali, eu nem lembro quantas, mas acho que umas 10 votações para conseguir ser eleito o presidente da Câmara, porque há muita discordância, discrepância mesmo dentro do Partido Republicano, né? Tem um pessoal mais moderado e tem um pessoal mais radical mesmo, assim, mais querendo politicamente pressionar os democratas, e aí o Ron DeSantis e o Donald Trump também estão nessa linha. Então, o que o Biden quer, o que o governo do Joe Biden quer? Eles querem aumentar o teto de gastos em 1,5 trilhões, ou pelo menos deixar um período aí até março de 2024. O Joe Biden disse que ele já fez tudo quanto é corte de despesa que ele poderia fazer, mas os republicanos discordam. Eles tentaram passar um bill, né, que é uma lei aqui nos Estados Unidos, que eles chamam de Limit Save Grow Act, quer dizer, limite, de gastos, né, e crescimento. E ele propõe mais um corte que vai dos gastos. Essa medida, né, essa lei, se fosse aprovada, ela significaria uma queda, uma diminuição dos gastos americanos, do governo, né, discricionário, em 18%. Então, seria assim, né, uma queda no poder de gastar e de prover medidas sociais do governo muito grande, de 18%.
o que isso impactaria? Teria um impacto enorme, por exemplo, na questão de construção de habitação, né? Muito do que o governo americano gasta e teria que cortar se essa lei fosse aprovada, seria na questão de habitação. E aí também tem toda uma questão política, ideológica. Por exemplo, o Ron DeSantis fez declarações recentemente, né, falando do quanto que os imigrantes acabam custando, porque os imigrantes chegam nos Estados Unidos, não tem casa, aí o governo tem que construir casa para eles. Então o custo, né, porque o custo da habitação, eles, assim, fazem um raciocínio aos republicanos. O Joe DeVance, que também é outro senador do Ohio, falou a mesma coisa, né? O raciocínio dos republicanos é assim: os democratas, eles deixam qualquer um entrar aqui, como tem mais gente, precisa de mais casa, e aí a gente tem que gastar mais dinheiro para fazer mais casa, né? Então, housing, né, que é a habitação, é um problema. Outra discussão, um debate, é a questão de saúde, né? O governo americano tem gastado cada vez mais com saúde, isso é uma disputa entre os democratas e os republicanos. E tem também a questão da defesa, né? Os Estados Unidos, nesse ponto, é até interessante, porque os Estados Unidos, como vocês sabem, gastam muito em defesa. Os republicanos, em geral, tendem a defender mais gastos com defesa do que os democratas, né? Que, em geral, preferem esses gastos mais de habitação, de saúde e tal. Os republicanos gostam de investir em defesa, mas no momento que tem a questão da guerra com a Ucrânia, muitos dos republicanos, especialmente Donald Trump, tal, que tem uma relação aí mais próxima com a Rússia e tal, então, né, com essa posição anti-guerra, anti-defesa, anti-mandar muito dinheiro para a Ucrânia, criticando essa posição do Joe Biden como se ele fosse pró-guerra, enfim, né, criticando a ajuda com a Ucrânia, dado que os Estados Unidos, como a gente sabe, né, já ultrapassou o limite dos gastos internos e continua ajudando a Ucrânia. O limite, né, o que o Joe Biden já falou é que ele vai pagar a dívida de qualquer maneira, e existe inclusive, né, isso é interessante também, que na Constituição dos Estados Unidos tem uma emenda que as dívidas têm que ser respeitadas, é uma coisa constitucional, tá na Constituição do país que você não pode, estar proibido de dar calote na dívida. Então o Joe Biden já, ameaçou, né, usar esse artigo constitucional como justificativa para romper o limite do teto de gastos. O que isso significaria também do ponto de vista econômico, a gente não sabe, porque se o Joe Biden simplesmente fala assim, a gente vai pagar qualquer dívida porque é inconstitucional não pagar, na prática você acaba com o limite de teto de gastos, né? Com teto de gastos, porque vai falar, bom, então a gente vai pagar qualquer coisa, é como se a medida do teto de gastos não valesse nada, porque tem uma medida superior ou tem uma lei superior que é constitucional que obriga o governo a pagar qualquer dívida. Então, por que você vai ter um teto se você vai pagar qualquer dívida? Então, isso também, né, se isso acontecer, eu acredito que seja melhor do que o default, óbvio, né, melhor do que o calote, mas ainda assim, né, aí o governo americano é que ficaria sem um arcabouço fiscal e poderia, né, aumentar o risco, a percepção de risco dos investidores, inclusive em relação à economia, a capacidade de pagamento de dívida do governo americano. Então é isso, eu falei demais hoje, atenção aí né, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porque como eu falei pra vocês, né, o dia D é na semana que vem, no dia 1º de junho, esse final de semana, são poucos dias para o Congresso negociar isso, porque a gente tem ainda um feriado aqui nos Estados Unidos, né, Memorial Day na segunda-feira, então o Congresso não vai trabalhar, então hoje eu tô sempre falo que dia eu tô gravando, hoje eu tô gravando na quinta-feira, então a gente ainda tem a sexta-feira para aprovar isso, e mais a semana que vem, mas considerando que a segunda-feira não é dia útil, então tem mais essa questão aí para os republicanos e democratas. Vamos ver se conseguem entrar num acordo, né, de aumentar o teto de gastos e fazer aí uma política fiscal com austeridade, mas também, né, como a gente ouve bastante falar no Brasil, com, né, sensibilidade social, enfim, vamos ver o que acontece. Além disso, essa semana que eu queria comentar com vocês, que está fazendo hoje, na quinta-feira, o aniversário 25 anos do Banco Central Europeu. Eu acho que é um marco interessante, né? Foi em 88, quando a gente teve, né, a criação do Banco Central Europeu, que na prática significou, né, a criada da moeda única, do euro. Então a gente tem aí essa lembrança, 25 anos da União Europeia Monetária, né, da criação do Banco Central Europeu. Vocês vão dizer que isso é combinado, mas realmente aconteceu. Vou contar um bastidor
das gravações do Terraço Cast para vocês. A ancoragem desse episódio seria realizada um dia antes, na manhã de sábado e não do domingo. Mas este que vos fala passou o sábado atento às notificações da Central de Informações Bloomberg, esperando e sentindo, talvez, que saísse uma resolução dessa questão do teto da dívida. Então, após essa verdadeira aula da Renata sobre o histórico dessa questão, os meandros políticos e os possíveis resultados econômicos de um eventual calote, venho dizer a vocês que, por enquanto, isso não irá acontecer. Na noite de sábado, apenas algumas horas antes dessa ancoragem ser realizada, a situação foi sim encaminhada por Biden e McCarthy, respectivamente o presidente dos Estados Unidos e o House Speaker do Congresso americano. E através dessa resolução, 4 pontos ficaram acertados entre as partes. Vamos lá. Primeiro ponto, suspensão do teto de dívida até janeiro de 2025, quando terão de buscar o Congresso de novo para estabelecer o novo teto. Até lá, o Tesouro Americano fica livre para emprestar como achar necessário. Notícia excelente para o Biden, que concorre à reeleição ano que vem e não vai deixar de levar essa permissão em conta. Segundo ponto, gastos discricionários serão limitados a 1% no próximo ano, com exceção às despesas com defesa, que aumentarão 3,3%, e programas amplos como Medicare e Social Security. Na prática, isso significa que, exceto se eventos fora da curva como uma pandemia ou uma guerra mudarem o cenário, vários projetos federais sofrerão cortes no próximo ano, simplesmente porque o aumento orçamentário deles não acompanhará a inflação. Terceiro ponto, programas de assistência alimentícia, conhecidos lá popularmente como food stamps, ficarão mais restritos. Esse ponto pode causar polêmica porque agrada congressistas republicanos favoráveis a terem menos gastos com isso por lá, mas pode servir para que determinados congressistas democratas se oponham a esse acordo alcançado. O ponto 2 parece ser delicado, mas talvez esse 3 seja o maior calcanhar de Aquiles nesse acordo. E, quarto ponto, projetos ambientais que estavam para ser financiados ou minimamente apoiados com orçamento público saíram dos planos e não devem acontecer. E, ao mesmo tempo, empresas do ramo de petróleo terão menores exigências no quesito economia verde. O lado positivo desse acordo alcançado agora é que ele deve aliviar os temores mercadológicos de um verdadeiro efeito Doom, mas é importante lembrar que ainda é desafiadora a ideia de que tudo isso precisa ser aprovado no Congresso até dia 5 de junho para que de fato os problemas não aconteçam. A expectativa de que a questão agora seja encaminhada, principalmente porque esse acordo aconteceu, mas os problemas continuam. Um ajuste severo no lado fiscal americano precisará acontecer nos próximos anos. Inclusive, fica aqui o spoiler, ainda será discutido aqui nesse podcast esse assunto, continue acompanhando para ficar por dentro. Mas, por enquanto, fim do mundo adiado. E claro, também comentando brevemente sobre os 25 anos do Banco Central Europeu. Interessante acompanhar que essa união monetária no velho continente é um pouco mais jovem do que a nossa equalização aqui no Brasil, já que o Plano Real, que começou a valer em julho de 1994, está para completar 29 anos logo. E, numa outra semelhança que vale ser observada com a gente, também já passou por momentos diversos em termos políticos e econômicos por lá, com o adicional de que, diferentemente daqui que falamos de um só país, lá são diversos os países, visões de mundo e economias que estão sob uma mesma política monetária geral. Fica aí uma semente de reflexão. Nesse mundo atual que tem caminhado mais para países que querem fazer em casa do que se integrarem com outros lugares, seria essa enorme união capaz de não ser desmantelada? O futuro nos trará a resposta. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, o que é Tax War e o que essa que vivemos hoje em dia significa para o mundo? Então, Caio, no episódio da semana retrasada, né, acho que foi o que eu mais recebi comentário positivo, porque, comparativamente, eu já tinha recebido muitos comentários ácidos lá no Instagram.
E foi bom receber feedbacks positivos das pessoas que se propuseram a ouvir a história inteira. Eu me propus a falar sobre os subsídios americanos. Foi um episódio muito legal que a gente falou. Quem não tiver ouvido, vale a pena. E me parece merecer uma parte 2. No mês passado, eu fiquei um pouco ausente aqui do Terraço Cast, eu tava curtindo minhas férias. E nesse mês de abril, que passou, a diretora-geral do FMI fez uma declaração sobre o que é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ela disse, abre aspas, corre o risco de acabar com o dividendo da paz que desfrutamos nas últimas 3 décadas. Fecha aspas. Eu acho curioso que, para nós que gostamos de usar o nosso tempo para entender da ciência econômica, essa declaração se relaciona muito com o que a gente vê lá na história do pensamento econômico. O custo da corrida armamentista global já havia sido mencionado lá pelo John Stuart Mill, pensador liberal do século XIX. Ele tem um livro naquela coletânea clássica lá dos economistas. Se você, quando criança, queria ter a Barça, o sonho de consumo acadêmico seria o equivalente a essa coleção, Os Economistas. Pois bem, vamos supor conforme John Stuart Mill propôs. Ele falou o seguinte: suponhamos que uma situação em que o Estado recebe dinheiro emprestado através da dívida pública, né? A pessoa empresta dinheiro para o Estado, recebe títulos públicos e o Estado usa esse recurso para custear uma guerra. Se o governo empregasse o dinheiro para construir ferrovias, pontes, estradas, enfim, isso poderia ser uma aplicação produtiva do dinheiro. Mas se o dinheiro é empregado na guerra, no pagamento de soldados, enfim, não sendo um capital produtivo, esse capital nacional que existiu não existe mais, né? Virou pólvora, literalmente. Ainda que se possa justificar que a guerra seja por defesa nacional, enfim, apesar de uma guerra poder ser justificável, no que se refere à geração de riqueza e à produção, o investimento do capital não teve retorno, né? E aí, nesse cenário, quem emprestou dinheiro para o governo através de um título público vai receber de volta um retorno que não provém de um produto gerado por aquele capital investido. Na verdade, o que a pessoa vai estar recebendo são impostos tirados do produto do capital remanescente da comunidade, que deveria estar sendo empregado na comunidade. Então, o que o Stuart Mill concluiu foi que os empréstimos feitos ao governo para fins de guerra ou outros gastos improdutivos, por serem provenientes de um capital necessariamente, eles tendem a empobrecer o país, porque deixa de ser usado para uma finalidade produtiva. O que ele falou lá no século XIX é pertinente até hoje, né? Então, quando ele fala, abre aspas, toda vez que se retira capital da produção ou do fundo destinado à produção para emprestar ao Estado e esse capital for gasto improdutivamente, toda essa soma é subtraída das classes trabalhadoras. O empréstimo é pago mediante o pior dos impostos, o imposto que recai exclusivamente sobre a classe trabalhadora. Daí, fecha aspas, né? Daí o Caio me pediu para comentar sobre a matéria que saiu na Economist ontem, né, dia 23 de maio. E o título é O que um imposto de guerra significa para a economia global. E nessa matéria eles contam que quando acabou a Guerra Fria, o então presidente dos Estados Unidos, o Bush pai, ele popularizou a ideia de que cortar gastos com a defesa impulsionaria a economia. Ele disse que poderíamos colher um dividendo de paz genuíno, ano após ano, na forma de orçamento de defesa permanentemente reduzido. Ele disse isso lá em 92, e naquela ocasião, os Estados Unidos estavam reduzindo seus gastos militares de 6% para 3% do PIB. Depois vieram os ataques de 11 de setembro, as guerras do Afeganistão, do Iraque, e agora, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, existem os rumores de guerra entre os Estados Unidos e a China por causa de Taiwan, as tensões crescentes na corrida pela ambição nuclear do Irã, e os países vão se preparando, né? Isso é um pouco preocupante. As ações de empresas ligadas ao setor militar, de defesa, vão tendo um desempenho maior, né, melhor do que a média das demais ações do mercado. Muitos aliados da OTAN, especialmente ali a Alemanha, começam a planejar atingir ou exceder o gasto combinado de 2% do PIB em defesa, né? Os outros países também vão se planejando. O Japão planeja aumentar os gastos com defesa em 2/3 até 2027, se tornando aí o terceiro maior gastador do mundo em
em gastos militares. E aí, imagine que os países que atualmente gastam menos de 2% do PIB ao ano atinjam esse patamar e que os outros aumentem ainda mais os gastos em meio ponto percentual do PIB. Só nisso, os gastos globais com defesa aumentariam cerca de 700 bilhões de dólares por ano. E aí, foi por isso que a Kristalina Georgieva, a diretora do FMI que eu citei lá no início, disse que o dividendo da paz estava correndo risco de acabar. O Ocidente está enviando cada vez mais armas, cada vez mais sofisticadas, para ajudar a Ucrânia a lançar uma contraofensiva contra a Rússia. E os números de países da OTAN que já atingiram a meta de 2% aumentou de 3 em 2014 para 7 no ano passado. E agora, os países da OTAN se vêem numa situação em que esse 2% deixa de ser um teto para se tornar um piso. E o outro lado também vem se preparando, né? O orçamento de defesa da China cresceu cerca de 75% em termos reais nos últimos 10 anos, com o objetivo basicamente de completar a modernização das Forças Armadas até 2035 e se tornar uma potência militar a nível mundial até 2049. Só que os Estados Unidos já acham que a China quer a capacidade de invadir Taiwan em 2027. A diferença hoje em dia do que já foi no passado é que os Estados Unidos diminuiu a sua diferença comparativa com os seus rivais. Se a gente comparar com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, os adversários dos Estados Unidos tinham economias muito menores. E hoje a China sozinha produz quase 80% da produção americana. Nas décadas posteriores à Guerra Fria, se imaginava gastar menos com exército e que isso significaria gastar mais com infraestrutura e serviços públicos, diminuir as dívidas ou diminuir os impostos. E desde a década de 60, o mundo liberou, digamos assim, cerca de 4 trilhões de dólares por ano dos gastos militares, né? O equivalente ao orçamento governamental global para a educação. Agora, o dividendo da paz está se transformando num imposto de guerra, né? E aí a pergunta é, quão pesado isso vai ser? Os Estados Unidos são, de longe, o país que mais gasta com defesa no mundo e gasta muito com pesquisa e desenvolvimento de armas. Isso inclui mísseis hipersônicos, energia direcionada. O que é isso? São aqueles lasers que conseguem derrubar drone, mísseis. Além disso, a inteligência artificial, a inteligência robótica, e também está se comprando o máximo de munições que as fábricas conseguem produzir, né, de projéteis e mísseis, enfim. A guerra na Ucrânia expôs toda essa quantidade extraordinária de munição que é necessária para entrar num conflito e também a incapacidade, né, a limitação que existe nas linhas de produção de tempo mesmo, né, para atender toda essa demanda. Um ponto menos pior é que dificilmente essa parcela do PIB para a guerra vai chegar ao nível que já foi no passado. Então, o impacto na demanda agregada global, ou seja, consequentemente na inflação, espera-se que não seja tão catastrófico graças a essa modernização, né, essa pesquisa e desenvolvimento de guerra. A defesa hoje em dia é bem mais eficiente do que costumava ser, os exércitos são mais modernos, exigem cada vez menos pessoas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil gasta 78% do orçamento militar com pessoas. E, em comparação, os Estados Unidos gastam menos de 50%. No lugar das pessoas, hoje se tem as máquinas muito melhores e, hoje em dia, você consegue atingir alvos com um único bombardeio, né? É bem mais eficaz nesse aspecto. E os governos têm muitas demandas concorrentes para esse destino de guerra, né? Existem outras demandas igualmente urgentes, tipo cuidar das populações que vão envelhecendo cada vez mais, combater a mudança climática, né? A questão da matriz energética é cada vez mais urgente, e o pagamento de juros, né? Visto que a maioria dos bancos centrais estão aumentando suas taxas de juros, então precisa-se de dinheiro para pagar esse título público caríssimo. Então, algumas pessoas temem que os impostos mais altos sejam inevitáveis ou que o custo seja repassado para as futuras gerações. Muitos governos vão enfrentar essa pressão, sim, vão acabar
moderando seus gastos militares, mas existem algumas opiniões diversas. A gente tem o mainstream, que quer que a América se mantenha sempre mais forte e que afaste a Rússia e a China o quanto antes. Tem uma ala populista do America First, que quer cortar o apoio à Ucrânia e, enfim. Um outro grupo que é a favor de redirecionar os gastos militares da Europa e do Oriente Médio para se concentrar na China, porque economicamente a China vem crescendo e se tornando um concorrente muito duro de bater. E um quarto grupo que tem figuras que querem menos gastos com defesa e mais com as questões sociais. Enfim, existem muitas opiniões nesse aspecto. De uma forma ou de outra, uma nova era de rearmamento vem chegando. Isso é incontestável. E muito triste também, mas a gente pode se apegar ao fato de que prevenir uma guerra entre grandes potências como os Estados Unidos e China, por meio de prontidão, ou seja, estar preparado, é bem menos custoso e caro do que, de fato, entrar numa guerra. Então vamos nos apegar a isso. E, enfim, não tenho opinião formada sobre o que esperar, sinceramente. Em um mundo que leva em conta mais novas formas de isolacionismo do que conexões entre países e regiões, como vimos virar uma realidade galopante da queda do Muro de Berlim até o início da pandemia, vemos um aumentar relevante de gastos com defesa, incentivos internos à produção, os famigerados subsídios, e um encarecimento de relações comerciais como resultado de tudo isso, seja por questões relacionadas à produtividade, que não são triviais de serem replicadas e não estão sujeitas meramente a jogarmos dinheiro em determinados setores, ou mesmo porque, no fim do dia, esses gastos precisam ser pagos em alguma ponta, não existe mágica. Você que sempre nos ouve e já sabe disso, pedimos desculpas pela insistência nesse tópico. Mas o mundo irá sair mais caro disso tudo. Consistentemente teremos níveis de preços mais resistentes e isso demandará um esforço maior da política monetária. Leia-se, juros estruturalmente mais altos. Um repensar global das metas de inflação, para que esse esforço via juros não precise ser tão alto, ou uma mistura dessas duas coisas. Como bem afirma Howard Marks em uma das aberturas dos episódios aqui do Terraço Cast, aparentemente a grande era de facilitação, integração, custos baixos e dinheiro praticamente grátis que vivemos nas últimas décadas, esse último ponto, em especial da crise de 2008 até a pandemia, está desaparecendo do cenário. Mais importante do que saber dessa informação é ficar de olho no que governos do mundo todo irão fazer em relação a isso. Conte conosco para mantermos as antenas ligadas e prontas para trazer a vocês os aspectos relevantes e relacionados a isso. Como o assunto que puxou o episódio 377 foi isso do carro popular, se você ouviu até agora, me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio AUGSTOR, um emoji de carro, se você acredita que esse programa vai dar certo, ou um emoji de estrada, caso você não bote fé nesse programa. Abraços para José de Souza e Felipe Milanês, que enviaram um emoji pedido no episódio 376. Nossa, até rimou aqui sem querer. Quer seu salve aqui? Só seguir a regra que acabei de te contar. Antes de agradecer nossa equipe, um agradecimento a você que nos ouve e compartilha com pessoas queridas. Este maio de 2023 teve a maior audiência do podcast nos últimos 2 anos. Muito obrigado. E é por isso que ficamos tão atentos a temas importantes e chamamos tanta gente boa para discutir assuntos relevantes por aqui. Muito obrigado mesmo. Continue nos acompanhando e continue compartilhando a ideia. Agradecendo a essas mentes que trouxeram conhecimento a todos vocês que nos ouvem no episódio 377. Muito obrigado, Raquel. Boa folga e vamos sentir saudades, mas sabemos que logo você volta. É isso, Caio Augusto. Mais um episódio da novela de boas ideias. O Brasil está cheio e o inferno também. É isso, pessoal. Eu falo com vocês daqui 2 semanas, totalmente descansada e uma nova pessoa, espero eu. Muito obrigado, Renata, por essa breve aula e que certamente será desdobrada, né? Já dei o spoiler ali anteriormente e te aguardamos na próxima semana. Semana que vem eu volto aí com mais notícias no nosso Boletim Internacional. Um beijo e até lá. Muito obrigado, Fernanda, por também trazer esse desdobramento de um assunto que já havia sido discutido aqui com certa atualização e te aguardamos na próxima semana.
Aqui vai o meu prometido abraço para os ouvintes do último episódio que me mandaram um emoji lá no meu Instagram. Então, se na semana que vem você quer que eu te mande um grande beijo, abraço e um salve aqui no Terraço Cast, é só me mandar um emoji. Pode me mandar uma bomba lá no Instagram, me manda por DM que na semana que vem o seu nome vai estar aqui no Terraço Cast. Na semana passada, os ouvintes que engrandeceram o nosso episódio foram o Cristiano Villan, o Alex Cerqueira e o José de Souza, que mandaram um emojizinho lá pra mim. E aqui está o meu prometido abraço. Valeu, galera. A gente se fala na semaninha que vem. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.